Olá a todos, meu nome é Ademar, eu sou médico, cirurgião cardíaco e estaremos sempre aqui debatendo temas ligados à área de saúde. Para começar, hoje entrevistaremos a doutora Cristiane Rocha, cirurgiã plástica, coordenador da Unidade de Tratamento de Queimaduras do Hospital Estadual Bauru e também presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Olá, doutora Cristiane. Olá, doutora Ademar, muito obrigada pelo convite. Certo. Doutora Cristiane, com relação às queimaduras, qual é o local mais comum que elas ocorrem? Bom, infelizmente o grande vilão, o local mais comum é dentro da nossa própria casa, tá? Então assim, e a cozinha é o pior local, é o local onde mais acontecem esses acidentes e onde acaba acontecendo mais com as nossas crianças. Então é aquela mãe que vai preparar o café, o lanche, o jantar mesmo e coloca em cima daquelas mesas, aquelas toalhas compridas, o chá, o leite, a sopa e a criança vem, puxa essa toalha e acaba derrubando tudo que tem em cima da mesa sobre a criança. Um outro tipo de acidente muito comum que acontece dentro das nossas cozinhas é a mãe que vai coar o café com uma criança no colo. É 1 minuto, é 1 segundo de bobeira onde a mãe se distraiu e essa criança acaba batendo a mãozinha ou o pezinho no coador de café e acaba virando toda essa caneca com o café fervendo sobre a criança. Um outro tipo de acidente muito comum é quando a mãe está fazendo alguma fritura no fogão e o cabo da panela acaba ficando para fora. E a criança vem e acaba batendo a mão no cabo da panela e virando toda a panela em cima da criança. E é onde acontecem as queimaduras com leite, chá, café, gordura fervendo e vai acabar atingindo a grande parte das nossas crianças. A gente percebe que muitas vezes a gente acaba negligenciando muitas coisas dentro de casa. Com relação às queimaduras elétricas? Infelizmente isso acontece bastante, é um exemplo muito grande que eu dou nas palestras, quando eu converso com os pais, é a tomada elétrica. Então assim, eu sempre falo, olha, cuidado com a tomada, protejam a tomada, tem aqueles protetores ou com plástico, um esparadrapo, porque a tomada, se a criança colocar o dedinho lá dentro e o fio estiver desencapado, vai queimar. E normalmente o que eu escuto dos pais, os responsáveis, imagina, já coloquei muito dedo, já coloquei grampo dentro da tomada, isso nunca aconteceu. É porque a pessoa deu sorte do fio não estar desencapado, mas infelizmente nem todo mundo tem essa sorte, né? Então eu sempre gosto de mostrar essa foto, é de uma criança com uma queimadura elétrica que ela colocou o dedinho na tomada e ela vai perder a ponta do dedo. Então é uma coisa assim, que poderia ter sido evitado de uma forma muito simples, muito fácil, muito barata e a gente acaba negligenciando realmente. Então assim, as queimaduras, os acidentes acontecem porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então a partir do momento que a gente fala delas, se torna mais fácil as pessoas perceberem o risco que elas correm, principalmente dentro de casa. Perfeito. Uma coisa que eu observo também com relação às queimaduras elétricas é que elas acabam desenvolvendo arritmias cardíacas que muitas vezes podem ser fatais também. Exatamente, é uma coisa que é totalmente negligenciada. A pessoa olha para a lesão da pele e a repercussão desse choque elétrico no organismo, como uma arritmia cardíaca, acaba se tornando muito mais grave e essa pessoa pode ter uma parada e evoluir a óbito exatamente por um choque que poderia ter sido evitado muito facilmente. Certo. Bom, queimou. O que fazer? Pode passar alguma coisa? Bom, a primeira coisa que a gente orienta é estar terminando essa fonte de calor. Então, por exemplo, eu derrubei uma panela com óleo fervendo em cima do braço. A primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a torneira, colocar o braço embaixo da água e lavar meu braço para retirar essa fonte de calor, para parar de queimar. Tá? Existe uma coisa na nossa cultura onde as pessoas falam que se a gente jogar água em cima da queimadura vai criar uma bolha. Se tiver que criar bolha, vai criar bolha independente da água. A função da água é cessar essa fonte de calor, é para parar de queimar. Então, imediatamente abrir a torneira, colocar essa área queimada embaixo da água e depois estar cobrindo essa região com um pano limpo e seco e ir imediatamente para o hospital. Não passar nada em cima da queimadura. É muito comum nós recebermos os pacientes que acabam colocando pasta de dente, shoyu, folha de bananeira, o que você imaginar eles colocam em cima da queimadura. E aí quando a pessoa chega no hospital,
além da dor da queimadura, vai ter a dor de alguém esfregando essa região e retirando tudo aquilo que você passou. Então não coloque nada em cima da queimadura, apenas cubra com um pano limpo e seco e vá imediatamente ao hospital. Queimaduras é o tema do Doutor Saúde de hoje. E a nossa entrevistada é a doutora Cristiane, cirurgiã plástica. Doutora Cristiane, e com relação à cicatrização do paciente queimado, como ela fica? Bom, esse paciente ele vai ter cicatriz o resto da vida, tá? Essa cicatriz pode variar desde uma simples alteração de cor, onde o paciente ele vai ter uma mancha na pele, ou senão uma região onde essa cicatriz ela fica mais escurecida, ou até cicatrizes mais graves, onde o paciente vai ter alteração realmente na textura da pele desse paciente, que é uma cicatriz que você vê que a hora que você passa a mão em cima da pele desse paciente, você vai sentir que a pele desse paciente está diferente da pele do resto do corpo. Então assim, a cicatriz vai ficar nesse paciente. Da cicatriz mais leve, que é a lembrança da dor, até a cicatriz da alteração de cor, alteração de textura ou realmente a perda da função de algum membro e nos casos mais graves, uma amputação. É muito comum o paciente voltar com a gente depois de 6 meses, 1 ano de queimadura e perguntando se ele não vai fazer uma plástica. Infelizmente, esse é o resultado da cirurgia plástica. A cirurgia plástica ela vai melhorar a cicatriz, mas o paciente vai ter cicatriz o resto da vida. E com relação ao sol ou à iluminação, isso interfere na cicatrização? Sim, esses fatores vão estar influenciando na cicatriz, então o que a gente orienta o paciente é que ele não deve se expor ao sol, à luz de televisão, monitor, essas luzes incandescentes, por pelo menos 6 meses. E a orientação que a gente dá para esse paciente está protegendo realmente a área queimada com uma roupa, ou se não, um protetor solar no mínimo fator 30, que ele deve usar 3, 4 vezes ao dia. Esse tipo de iluminação ele vai fazer com que hiperpigmente a cicatriz. Então aí com certeza a cicatriz vai ficar ainda de uma coloração muito mais chamativa. Então proteger do sol é muito importante para esse tipo de paciente. Então fica com a lembrança permanente. Ele já vai ter a lembrança. O que a gente conseguir fazer para melhorar essa lembrança já vai ser um grande ganho para esse paciente. Com relação à prevenção das queimaduras, doutor Cristiane? Bom, a prevenção é a melhor coisa que pode ser feita para queimadura, porque esse paciente vai ter uma sequela dessa queimadura o resto da vida. Por menor que seja a cicatriz que esse paciente vai ter, no mínimo a lembrança dessa dor, o paciente vai carregar para sempre. Então a prevenção é o melhor tratamento para essa queimadura. E a Sociedade Brasileira de Queimaduras, junto com Maurício de Souza, ele fez um gibi, que é esse gibi da Turma da Mônica, onde ele tem várias histórias e nessas histórias mostra situações de prevenção de queimadura com as crianças. Então é o Chico Bento numa festa junina, é a Magali dentro de uma cozinha. Então assim, são coisas que a criança assimila muito facilmente e nessas histórias mostra como se deve prevenir as queimaduras e os maiores riscos que a gente tem dentro de casa. Aqui em Bauru nós já fizemos essa campanha por 3 anos. Os 2 primeiros anos nós entregamos os gibis no Hospital Estadual e numa rede de supermercados da cidade e nesse último ano nós entregamos nas escolas municipais. O nosso desejo é que no próximo ano a gente consiga entregar em todas as escolas estaduais e no próximo nas escolas particulares, porque é através das crianças, da educação das crianças, que a gente pretende chegar até os pais para estar mudando essa cultura que acaba causando tantos acidentes. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cristiane. Alguma recomendação, alguma orientação especial para a população, doutora Cristiane? Bom, a melhor recomendação que a gente pode dar quando o assunto é queimadura é a prevenção. Então é as pessoas terem a noção de que pequenas coisas podem evitar grandes acidentes, onde esses pacientes vão ter essa recordação o resto da vida. Eu também sempre gosto de lembrar aos pacientes que uma internação por queimadura chega a durar 3, 4, 6 meses. Então é 6 meses longe de casa, longe do convívio da família, da escola, do trabalho, e isso acaba mudando muito a vida da pessoa e de todos que a cercam. Então
Então, realmente, prevenção ao se falar de queimadura é o mais importante. Obrigado pela sua participação, doutora Cristiane. Nós conversamos com a doutora Cristiane Rocha, cirurgiã plástica.